Muito bem, amigos e amigas, eu vou dar essa aula extra novamente para vocês, fazendo um resumo, porque eu vejo assim no meu dia a dia, com os colegas que são novos na área, que muitos que vieram da plataforma não mainframe fazem uma baita confusão em DD Name e Dataset Name. Então, para tirar essas dúvidas pequenas, nós vamos estar falando exatamente em DD Name e Dataset Name, ok? Então eu chamei de dicas, porque é muito mais profundo do que eu vou falar. A arrumação dentro do ZOS é desta forma: criado num Master Catalog, um catálogo mestre, e nesse catálogo mestre que vocês estão vendo aqui no desenho, ele vai estar apontando para algumas entidades. Uma delas se chama User Catalog. Para não ficar definindo tudo quanto é arquivo dentro de um só catálogo, então os produtos, os subprodutos de software que são instalados, por exemplo, SIX e DB2, eles, quando são instalados, no próprio pessoal de suporte que está instalando, lá nos jobs de instalação, já vem a definição de um user catalog para o DB2, SIX, etc. E então essa definição do user catalog, as informações necessárias, inclusive o volume onde ele vai existir como um arquivo de catálogo, vai estar aqui dentro do master, mas os arquivos desse produto não estarão dentro do master. Depois você vai ver aqui que esse master catalog, que é Visan, você vai ver que existe uma data space, uma data space. Essa data space é onde nós vamos subalocar arquivos Visan. Então, em todos os três tem tanto no master como no user catalog. Também nós poderemos, dentro dos catálogos, estar definindo arquivos não Visan, arquivos PDS, PDSE, sequenciais, dentro dos catálogos. A mesma forma no Master Catalog. Existem clusters que são únicos. Você vai ver quando você vai instalar o ZOS, você está definindo lá, por exemplo, eu estou definindo o Visan Linear Dataset que vai ser utilizado pelo OMVS, e esse dataset ele vai ser utilizado como root, por exemplo, raiz do USS. Então ele é um cluster único, né? São clusters únicos que têm que ficar no Master Catalog. Então é dessa forma que nós vamos arrumando toda a hierarquia de arquivos por produtos. Posso também ter, por exemplo, o produto X, mas eu tenho, por exemplo, uma aplicação muito grande que eu quero ter um user catalog especial para aquela aplicação. Bom, isso aí, não é? A gente geralmente conversa com o analista de suporte de storage, e ele vai nos orientar e vai criar de acordo com o que nós estamos pedindo. Fazendo uma comparação aqui, para quem vem de Linux, nós vamos ver o seguinte: o Master Catalog é como se fosse o barra
do Unix, que é o root. Não esqueçam que no caso do do ZOS, o dataset linear que eu defino para ser o root, ser montado como barra, também tem que estar definido no ZOS e vai estar catalogado aqui no master catalog. O user catalog é como se eu estivesse criando um diretório de usuário, por exemplo, /u /IBM user. Então eu tenho lá todas as informações em relação ao meu usuário IBM user. E assim sucessivamente. Veja aqui que o IBM user eu vou criar, por exemplo, arquivos sequenciais, PDS, PDSE e Visan. E dentro do o IBM use, file 1, file 2 e file 3. Então essa é uma comparação só para mostrar para quem não conhece ZOS, mas conhece Linux, não é? Nós estamos fazendo aqui uma comparação de árvore. O Visan, ele tem um utilitário que ele tem o nome de AMS, Access Method Services. E como a IBM sempre faz, todo produto dela tem um prefixo para dizer, olha, toda vez que eu ver esse prefixo, por exemplo, aonde eu vejo DFH, eu sei que é SIX. Se eu ver IDC, opa, é Visan. Então aqui do lado eu tenho um exemplozinho de um job que vai criar um arquivo KSDS. Esse arquivo KSDS chamado arc01.ent001.ksds, ele é uma entidade de algum arquivo, de algum volume serial, não é? Quando você recebe da IBM os discos, eles são inicializados e o pessoal de storage dá um label para cada um deles, para identificar esse volume. Então aqui nós estamos utilizando um nome que nós chutamos, tipo Z24003. Opa, né? Então veja bem, o Master Catalog, ele geralmente tem um alias, um apelido, para quê? Não é? Vocês vão ver, MCAT1. Então se eu estiver definindo algum arquivo que eu não utilize a opção catalog, ou utilize a opção catalog e coloque MCAT1, aquele arquivo vai ser colocado no Master Catalog. Tem que ter muito cuidado, porque eu vejo que tem pessoas que vão fazer sem consultar o pessoal de storage e às vezes está criando tudo no Master Catalog. É óbvio que numa empresa grande o pessoal de storage controla isso e não deixa que ninguém crie nada no Master que não seja realmente necessário por causa dos atributos de engenharia do produto. Muito bem, então vamos lá. Quando eu defino um user catalog, esse user catalog, a sua definição vai estar no Master Catalog. Só que na definição eu digo em que volume ele vai utilizar, em que DARD, em que disco ele vai utilizar para colocar suas entidades, chamada definições de arquivos. Muito bem. Então aqui, por exemplo, é um nome qualificado. Esse nome aqui ele pode ter
até 44 bytes de comprimento. Só que na regra do Visan é 8.8.8.8, ou seja, você vai ter 5 qualificadores separados por ponto, e cada um deles até 8 bytes, né? Então, o primeiro aqui nós chamamos de HLQ, High Level Qualify, ou seja, o nível mais alto de qualificação. Para que serve isso? O pessoal de histórias, eles costumam ter uma bateria de discos, e eles criam regras através de um programinha deles, que eles podem colocar o seguinte: ó, todo mundo que começar com ARC01 pode ser colocado ou no Z24003 ou no disco Z24002, etc. Eles vão determinar através de um programa, não é? E quando eu vou colocar, eu vou ter que colocar qual é o meu storage control, uma série de coisas que a gente vai falar mais adiante. Mas agora o interessante é, no catálogo master eu tenho a definição do use apontando em que DAS ele vai residir. Em todas as vezes que eu defini um arquivo para cair neste catálogo, as suas definições vão cair no Z24002. Porém, olha só, eu criei esse arquivinho aqui, não é? E vejam, eu disse que ele vai ser definido, ele vai gravar registros no Z24003. Então, aqui dentro eu tenho os parâmetros de definição, dentre eles o volume ou volumes. Ele vai por volumes. Aqui eu tenho Z24003. E veja como eu estou definindo dois arquivos no mesmo DASD, no mesmo volume, não tem problema. Aqui eu digo o tamanho de cada registro. Se o tamanho médio for igual, não é, ao tamanho máximo, esse registro nós chamamos que ele tem um tamanho fixo. Então aqui 80, ele tem 80 bytes, não é? Aqui eu posso usar records, quantidade, alocação é pela quantidade de registros. Eu posso utilizar cilindros e trilhas. Estou usando o record, estou dizendo assim, olha, nesse arquivo chamado ARC01 em KSDS, ele pode ter uma alocação inicial para 50 registros desse tamanho. Mas se de repente ele encher todos esses 50, você me cria alocações secundárias no mesmo volume. Então, aqui, independente de qualquer coisa aqui de volume, digamos que eu tivesse Z24003 espaço Z24004, ele vai honrar o número máximo de extents de 123. Então é aquela velha história, eu botei 2 volumes, ele chegou nos 123, aí ele dá full. Eu vou lá, vejo, mas tem espaço, por que ele não fez mais? Não, existe uma regra matemática do próprio Visan, tá? Aqui eu digo o tamanho da chave, a partir de que localização dentro do arquivo é a chave, a partir do deslocamento 0, ou seja, a primeira posição, e tem 10 bytes, ok? Aí eu vou dizer, olha, qual é a área de dados e o nome da área de index. A área de índice, ele vai criar um algoritmo para apontar. E olha aqui, qual é o catálogo? Visan User Catalog, que é o CAT1, né? Então vejam para que serve o alias. Muito bem.
Agora um JCL comum que ele está executando um programa COBOL que o programador escreveu lá no seu select, dizendo assim: olha, dentro do meu programa eu vou tratar o arquivo como arc-ent01, ok? Mas eu quero que ele grave, na verdade, numa entidade cujo nome de 8 bytes é o file 0001. Quando eu for montar o job de execução desse programa, então olha aqui, barra, o nome desse serviço, dessa STC, né? Não desse serviço, né? Esse job, depois o operando job, mais algumas informações. Eu venho step 01, olha só, primeiro passo, execute o programa COBPROG, é o nome do meu programa. O que é que ele vai usar? Ele vai usar o file 001. No COBOL nós chamamos de nome externo, e é o nome que eu vou utilizar para associar este nome que eu estou utilizando dentro do meu programa, que é o ddname, com o nome verdadeiro, né, do arquivo. Então, olha só, arc-ent001, ou, né, também o saída, eu botei SDS, pode ser o KSDS, é um erro. Muito bem, só para mostrar para vocês aqui que ddname, no caso de um programa COBOL PL1 Assembly, né, eu estou utilizando dentro das definições de controle de arquivos de I/O, os nomes externos, e aqui o nome verdadeiro, né? E estou botando aqui disp igual a SHE, olha, share, né? Várias pessoas podem ler esse arquivo ao mesmo tempo, concorrentemente. Todos podem gravar, aí depende do share option. Na hora que eu defini o arquivo, eu disse qual é a regra de compartilhamento. Depois a gente vai entrar nesse detalhe quando a gente estiver dando aula de Visan. Muito bem, pessoal, agora ir para o Six. Ora, para o Six eu tenho que dizer para o Six qual é o ddname e qual é o dataset name. E aonde é que eu defino dentro do Six? Eu defino ou num CSD ou num bash. O CSD eu utilizo a velha maneira de definir recursos que nós chamamos de Resource Definition Online, porque Dantes, lá naquela época, né, de 1980, a gente tinha que definir os arquivos, todos os recursos eram em tabelas macro assembler. E era um problema todas as vezes que a gente precisava alterar um parâmetro, por exemplo, de performance. Eita, tinha que compilar, carregar o novo modo de carga, tirar o Six e colocar de novo no ar. E isso aqui ainda hoje tranquilo, eu ainda defino por motivo de compatibilidade. Antes do Sixplex, tudo era definido pelo RDO, com 3 transações: CEDA, CEDB, CEDC, que a gente vai ver mais adiante. E o outro é o CMCI, ou também Sixplex, que é um complexo de sixes dentro de um Sixplex, de um conjunto. Eu posso dizer ali como é que eu vou definir esses recursos. Em vez de definir CSD, eu, por exemplo, vou definir no arquivo Visan KSDS chamado Bash Business Application Service. Então vocês vejam que tem duas formas e elas são muito utilizadas, tanto uma como outra, porque o pessoal de suporte já trabalha muito bem com essas duas funções.
a software house que ainda continua mandando tudo para RDO, né? Quando elas definem seus arquivos e tudo como RDO. Mas isso não, nada obsta que o pessoal de suporte mude isso. Eu não aconselho que, se for um software, né, de um parceiro da IBM, é bom que a gente mantenha da mesma forma que eles fazem isso, porque amanhã você pode estar ganhando muito mais dinheiro em outra empresa, saiu e ninguém sabe onde você colocou. Quando for fazer um upgrade no produto, lá vem a definição com o CSD. Muito bem. Também nós temos outra forma de executar os arquivos, todos os arquivos do ZOS, sem utilizar o DDName, através do programa Java, com funções de Record.io, que é o RIO, que o pessoal chama JRIO ou JRIO, e o JZOS ou JZOS. Esse primeiro aqui ele foi descontinuado a partir do Java SDK 6.0.1, portanto não tem suporte para ele na IBM. O aconselhamento é que todo mundo comece a utilizar JZOS BET Toolkit. E nós vamos também, esse utilitário, nós vamos também ensinar como preparar o ambiente para rodar o JZOS, para acessar arquivos como todos esses aqui, através do dataset name DSN, não é, com Java, ok? Bom, então passemos a ver, não é, agora como nós vamos fazer com, né, na prática. Lembra do SEDA? Então, no SEDA eu venho aqui no ambiente SIX, né, e venho aqui, por exemplo, opa, vou entrar nesse SIX e vou fazer definição de recursos, ou vou administrar recursos no CSD. Então ele diz o seguinte: o que é que eu posso fazer? Todas essas operações aqui, todas. Portanto, perigosa, porque eu posso alterar e instalar. Eu sou o suporte de SIX, portanto, eu posso tanto prender um recurso, como também posso liberar esse recurso. Então, tudo isso aí que eu posso fazer é perigoso, porque nós estamos trabalhando com recursos em produção, por exemplo, não é? Então, este é o SEDA, que é para o suporte de SIX. Eu vejo que tem empresa que ela pega, que é uma equipe de suporte, então outras pessoas daquela área utilizam o SEDA, porque são pessoas responsáveis, não é? E que têm os seus produtos que precisam eles mesmos efetuar essas operações aí, ok? Nós temos o CEDB. Pelo que vocês podem ver aqui, ele pode fazer quase tudo, mas não tudo, né? Vejam se ele pode aqui instalar um produto. Então, digamos que ele criou um novo recurso, um novo grupo, novos recursos. Com essa transação, se ele só tiver autorização para ela, ele não vai poder instalar. Não vai. Então, ela é meio suporte, né? Ela é meia taça, ok? E tem aquele que só pode ver, né? Ele só pode ver. Só tem 3 funções, né?
Ok, então esse aí eu posso, por exemplo, botar para o pessoal de... Quando você tem aí um ambiente muito grande, geralmente o pessoal de helpdesk, eles podem dar display, expandir, ver, né? E quando eles olham e veem que está com a definição não da forma que deveria estar, eles passam para o pessoal de suporte. Portanto, essa é o meio RDO feito pelo 3270. Mas eu posso também utilizar este nosso amigo aqui, tá vendo? Eu posso utilizar o Sixplex para executar também, né, definições de recursos, né, do nosso amigo aí, que é o nosso Six. Veja que eu quero definir, por exemplo, um arquivo para o Six. Então a primeira coisa que às vezes o suporte pergunta: vem cá, você quer criar um novo arquivo? Qual o DD name e o dataset name? Primeira pergunta que o suporte faz. Por que ele faz? Porque ele tem que saber os dois. Os dois vão ser definidos tanto dentro do Six, na hora em que ele for definir esse recurso de arquivo. Aqui eu tenho um exemplo, olha, o file A, ou fabuloso filé A. Vejam aqui que eu estou definindo, e esse nome aqui é o DD name. Posso ter até 8 bytes para o nome que identifica aquele arquivo. E aqui eu tenho o DSN, o dataset name, né? E isto aqui, né, vai estar ligado a este nome. Esse é o nome verdadeiro. Esse vai ser o nome que eu vou utilizar no DD. Então nós vamos aqui no IBM e vou lá na proclib desse Six. Olha só, todos os arquivos que eu vou utilizar, eles têm que ter um JCL DD para ele. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho um cara lá que ele está definido na FCT como DFH intra. Esse DD é o statement, né, de dash. Ele vai fazer uma correlação deste nome com esse nome de arquivo. Como aqui é uma proc de startup, não esqueçam, isso aqui é uma variável que vocês vão ver, não é? Esta variável está aqui, tem essas, né, esse conteúdo, né, sixtsm.cpsm.ci62lo01. Então, quando você chegar lá e for lá no DFH intra, né, na hora da execução desse startup, ele vai substituir isso por aquele nome lá do início da proc e vai ficar ponto DFH intra. Portanto, tem que ter DD name e dataset name para definição de arquivos Visan. Esse que eu estou mostrando aqui, nós não temos definido nenhum Six, nem esse file A, porque nós ainda vamos instalar nos nossos Sixes cada passo por vez, né? A gente vai instalar no nosso ambiente de Six. Muito bem. Bom, eu acho que já dei uma ideia para vocês, DD name e dataset name. Na próxima aula, nós vamos estar preparando aqui no Java, já numa perspectiva diferente, que não é essa, né?
nós vamos estar preparando um ambiente para o JZOS, que tem que estar totalmente customizado. Então, primeiro eu vou ter que olhar aqui, como é que está as preferências. Preferência do que? Do plugin, tá vendo? De desenvolvimento. Dentro do plugin de desenvolvimento, eu venho na plataforma alvo de destino. Aqui eu vou dizer qual é a versão do SIX que eu estou trabalhando, que eu vou criar entidades para um determinado SIX. Aqui eu estou trabalhando com SIX 6.2. Se fosse com 5.5, eu estaria indo para ver o SIX 5.5. Aqui a gente já até fez, tá vendo? Eu estou com SIX TS 6.2 com Enterprise a Java ativo. Se não tivesse, geralmente o que vem marcado é essa aqui. O default é plataforma em execução. Eu teria que vir aqui no Edge, por exemplo, e viria aqui em template, abriria a caixinha e aqui eu escolheria o SIX versão que eu tenho. Eu não vou fazer nada disso que eu já fiz, né? Já está aqui marcado. Então eu vou aplicar e tá legal, já fiz tudo. Não. O próximo passo na aula que vem, nós vamos fazer o import, não é? O import do OSGI Java Archive into um OSGI bundle. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou jogar onde quando eu fizer o export? Aí é na próxima aula. Então, pessoal, eu espero que essa dica seja muito útil. Vamos assistir. Vocês não esqueçam de fazer o like. Se gostar, se não gostaram, bota não gostei. Mas escreva alguma coisa no comentário. Eu estou vendo que tem muita gente que vê, mas passa batido. Eu preciso disso para continuar a colocar as aulas. E olha, pessoal, é um trabalhão, porque eu trabalho numa empresa, não é, como suporte de ambiente mainframe SIX e também de Liberty, WebSphere Liberty, e tenho que também preparar a aula para que no futuro muito próximo eu tenha bastante pessoas que me substituirão e outros colegas que estão com a minha idade ou mais avançadas ainda e que vão descansar, porque a luta foi árdua, foi pesada. 50 anos de informática não é fácil. Então, pessoal, me ajudem, coloquem lá. Eu até brinco colocando aí para um Pix, não sei o que, mas na verdade o que me interessa é que vocês façam like, que se inscrevam, que toquem o sininho, porque isso me dá gás para continuar. São 1 hora e 2 minutos que eu estou terminando essa aula de dicas própria para vocês. Ainda vou editar, tirar os chiados. Então, pessoal, nos ajudem. Agora, nessa madrugada que eu estou terminando, um bom dia para vocês e fiquem com Deus.